A paz de Cristo a todos que acompanham nosso canal Refletindo com Fé. O vídeo já vai começar. Peço que deixe seu like, comenta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Vamos para a palavra de hoje. Todas as nossas boas obras são imperfeitas, mesmo depois de convertidos a Cristo. A nossa fé é imperfeita, bem como a nossa disposição de servir a Deus, tanto que todos experimentamos altos e baixos. Até mesmo o nosso arrependimento é imperfeito. Isso significa que, embora nos arrependamos e reconheçamos nossas faltas e nossos pecados, estejamos dispostos a assumir as consequências deles. Não temos garantia de que não voltaremos a cometê-los. A nossa santificação, da qual faz parte o arrependimento, a fé e outras virtudes, é imperfeita, inacabada e incompleta neste mundo. Apesar do desejo de servir a Deus fiel e completamente, a presença do pecado no coração mancha e tinge todas as nossas boas obras e todos os exercícios espirituais. Assim, as nossas orações são maculadas pelo pecado, e as nossas melhores intenções são igualmente fragilizadas e enfraquecidas pelo pecado que habita em nós. Infelizmente, mesmo que o crente se arrependa de seus pecados, sempre haverá a possibilidade de que ele volte a cair naquele mesmo pecado. Mas, se essa queda é uma constante, se virou rotina, chegou o momento de perguntar se esse arrependimento é verdadeiro e se a pessoa é de fato convertida. Aqui entramos na diferença entre arrependimento e remorso, conceitos que são muito confundidos. O remorso é uma tristeza geral pelo pecado cometido, geralmente centrada na pessoa. A pessoa sente remorso porque falhou em algo frente às grandes expectativas de si própria e enfrentou consequências danosas em sua vida, enquanto o arrependimento verdadeiro tem o foco em Deus. A pessoa sabe que pecou contra Deus e quer agradá-lo. Quer largar o mal e seguir ao Senhor, estando disposta a assumir quaisquer que sejam as consequências do seu pecado e viver de maneira que agrade ao Senhor. Tal pessoa lutará por isso. As 4 primeiras teses das 95 que Martinho Lutero afixou à porta da igreja do Castelo de Wittenberg tratam exatamente disso. A diferença é que ele as chama de penitência. Lutero as escreveu em reação ao tipo de arrependimento praticado pelos católicos romanos na Idade Média, que consistia em o fiel ir ao confessionário para descrever seus pecados, dizer que estava arrependido e receber penitências, como rezar um determinado número de vezes certa oração, ou praticar peregrinações e coisas dessa natureza. Lutero começa as 95 teses, dizendo que as penitências seriam um estado e não um ato. O cristão deve viver num estado permanente de penitência, ou seja, viver num estado de arrependimento e quebrantamento constante diante de Deus. Quando uma pessoa vive dessa forma e peca, imediatamente a consternação e a tristeza encherão o seu coração e ela fará todo o possível para mudar de atitude, visando a reparar as consequências de seu erro, em vez de esperar para ir a um confessionário ou falar com o seu líder religioso. Na teologia católica romana, o sacerdote tem poder para absolver, isto é, perdoar os pecados da pessoa confessante. Naturalmente, sabemos que isso não pode acontecer. Em meio aos evangélicos, o pastor não é visto como alguém que perdoa pecados, muito embora haja pastores com unções disso e daquilo outro, que determina, quebra, anula pactos e maldições e coisas dessa lavra. Essa é uma versão evangélica, notadamente neopentecostal, que se assemelha ao que ocorre no confessionário católico. Para ilustrar a diferença entre arrependimento e remorso, cito os casos de Pedro e Judas. Judas Iscariotes traiu Jesus e, com remorso, pegou as moedas que recebera pela traição e as jogou no templo. Em seguida, foi se enforcar. Mateus 27,5. Já Pedro negou Jesus 3 vezes. O texto bíblico diz que, no momento em que Jesus olhou para ele, ao canto do galo, Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 55 a 62. A diferença é que Pedro não foi se enforcar. Ele ficou com Jesus. Eis aqui a diferença entre remorso
e arrependimento. O remorso é uma dor de consciência segundo o mundo. Não produz mudança nem fé verdadeira. O arrependimento que salva, seguido pela fé em Deus, mediante a busca pelo Criador, para perdão e reconciliação. O que é exatamente o que Judas não fez? A tristeza segundo Deus é o verdadeiro arrependimento. A pessoa que está arrependida não se enforcará, mas buscará a Deus em súplica por perdão. Ela o buscará e se jogará nas misericórdias de Deus, pela fé, suplicando a purificação pelo sangue de Jesus em total disposição de fazer o que precisa ser feito. Por isso, dizemos que o arrependimento verdadeiro é seguido por uma tristeza profunda pelo pecado cometido, uma disposição para mudar e a atitude de assumir as consequências de seus atos. Sabemos se o arrependimento é verdadeiro ou não, se a pessoa se declara arrependida, mostrando-se disposta a assumir as consequências de seus atos, quaisquer que sejam eles. Já encontrei pessoas que me disseram estar arrependidas de ter praticado um roubo, ao que eu disse que deveriam ir atrás de suas vítimas. Diante disso, ouvi que isso não precisaria ser feito, não era bem assim. Em outra situação, eu disse a uma pessoa: vá até fulano de tal e peça perdão por ter falado mal dela. Ao que ela retrucou: não, pastor, isso não precisa ser feito assim. Desconfio de arrependimentos que contenham a palavra mas na frase, como em eu de fato pequei, estou arrependido, mas a culpa foi de fulano. Quando há a palavra mas na frase, já começo a desconfiar do arrependimento da pessoa. Essa história começou lá no Éden, quando Adão jogou a culpa por seu pecado em cima de Eva. Gênesis 3:12. Infelizmente, mesmo nosso arrependimento mais sincero é manchado por nossa natureza pecaminosa. Mas, sendo verdadeiro, trará consigo a busca do perdão de Deus, a disposição de mudança, o reconhecimento e a concordância em assumir as consequências. Esse é o tipo de arrependimento que traz perdão e reconciliação com Deus e com o próximo. É isso que devemos de fato ter. Uma vida de permanente arrependimento pelos pecados cometidos. Pela graça de Deus, podemos ouvir que estamos perdoados, e tudo o que precisamos fazer é prosseguir e não voltar a cometer o mesmo pecado.